Hoje é dia 15 de agosto de 2026. Sorocaba está fazendo 372 anos. Então, hoje é aniversário de Sorocaba, segundo a data oficial registrada como de fundação da cidade. São 9h15 da manhã de sábado. E se eu começar a tossir durante o vídeo, não se preocupe que eu voltei doente da Argentina. Eu deixarei no primeiro comentário fixado, além da minutagem desse vídeo, o link para você acessar minha playlist com os 30 vídeos que eu gravei na Argentina. Só nessa última viagem eu gravei 16. Acho que foram 16 ou 14? Acho que foram 14. Foram 6 vídeos longos e 8 vídeos curtos. Então os 14 vídeos mais recentes dessa playlist são os que eu gravei na minha última viagem à Argentina, entre os dias 4 e 12 de agosto. Ou seja, na semana passada. Então eu deixarei no primeiro comentário fixado, junto com a minutagem desse vídeo, e também na tela final, o link para você acessar a playlist. Então eu ainda estou me recuperando, fui para o hospital já, graças a Deus não é nada grave. Lá na Argentina está fazendo muito frio, enquanto o clima aqui em Sorocaba está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Lá em Buenos Aires está frio direto. E quando chove faz mais frio ainda. Só nessa segunda-feira passada fez a mínima de 4 e máxima de 11. Então meu corpo sentiu muito, ainda estou sentindo sequelas, sentindo os efeitos. Então eu tomarei água de vez em quando para ver se eu consigo conter a tosse. E o que me motiva a gravar esse vídeo é um assunto que me vem incomodando há algum tempo. E saiu numa rede social de um missionário, né, o Arla Machado, que inclusive eu encontrei no aeroporto. Ele e a esposa dele, a Angélica Machado, encontrei no aeroporto de Guarulhos antes de minha viagem para a Argentina. Então quando ele chegou, acho que foi antes da viagem, foi antes dele viajar para Holanda, onde ele está agora. Ele entrevistou uma Therian com cara de gato. E ela se considerava uma gata, acho que é uma gata, né? Tava uma máscara de gata, uma cauda, tudo. Uma roupinha meio que de personagem de anime. E ele tava evangelizando essa moça, dizendo para ela o quanto ela é especial. Eu não lembro as palavras exatas que ele usou, mas quis dizer que ela era especial para Deus e tal. Eu não sei o que ela tava fazendo no meio da rua, só sei que ela tava com fantasia de personagem de anime, máscara de gato e cauda. Então, o que é esse negócio de Therian? Muitos consideram o Therian como uma opção sexual, para colocar naquela sigla gigante, aquela sigla do alfabeto, LGBTQIAPN+. Então, talvez os pessoal dessa sigla já esteja pensando até em incluir os Therians na sigla, ou os próprios Therians, ou parte deles, querem fazer parte dessa sigla, porque eles se consideram uma identidade de gênero, identidade, enfim, seja lá o que for. Mas o que é o Therian? Segundo o Google, que agora o Google, toda a pesquisa do Google está aparecendo como primeiros resultados a seleção de assuntos. Eles reúnem todos os artigos e reportagens sobre o mesmo assunto, e fazem um apanhado, e a IA, no caso, a inteligência artificial do Google faz um apanhado e mostra uma definição resumida com base em todas as fontes. Então tudo que você vê aqui de resultados do Google pela inteligência artificial é de fontes que já existem. Então você tem que citar, se você quiser apurar a veracidade de tudo que está aqui, você tem que ir até as fontes. Então nesse caso, o apanhado que o Google fez para mim diz o seguinte: um Therian, o teriantropo, que seria o termo em português mesmo, derivado de duas raízes gregas, Therian e tropos, é uma pessoa que se identifica de forma profunda, psicológica, emocional ou espiritual, o que é pior ainda, como um animal não humano.
Essa identificação não é vista por eles como uma simples fantasia ou escolha do momento, mas sim como parte de sua verdadeira identidade eterna. O que caracteriza um Therian? Identidade animal, teriótipo. O animal com o qual a pessoa se identifica é chamado de teriótipo. Pode ser um lobo, gato, cachorro, raposa, entre outros. O MasterChef, eu não lembro que ano que foi agora, se foi 2023. Acho que foi naquela temporada em que ganhou a Laís, né, aquela com vozinha de criança. E na final concorreu com ela uma participante que uivava como loba, porque dizia que aquele uivo atraía poder, atraía energia, um negócio meio doido. Então ela ficava uivando do nada. Poderia ser uma estereotipia, né, que ela se identificava como loba. Práticas comuns. Aqui muitos praticam quadrobics, né, que é movimentar-se, correr e pular utilizando as 4 patas. E costumam usar acessórios como máscaras e caudas inspiradas em animais. É o que aconteceu lá com a moça que o Alan Machado abordou no meio na rua. Diferença para os furries. Ao contrário do movimento furry, que aprecia a cultura de personagens antropomórficos como um hobby, tipo Thundercats, por exemplo. Thundercats foi um desenho muito famoso nos anos 80, de aquele negócio lá de sair de Tandera, aí vieram parar na Terra, aí o Lion estava numa cápsula, o Lion era criança, estava dentro de uma cápsula de criogenia para conservar, para que ele ficasse conservado durante a viagem, porque a viagem demorou muitos, acho que uns 20 anos, tá? Acho que ele tinha uns 10 anos quando saiu de Tandera, aí quando chegou a Terra estava com 30, enquanto os demais permaneceram com a mesma idade, desde que saíram de Tandera, enfim. Esse seria o furry. Vamos lá. O furry aprecia a cultura de personagens antropomórficos como um hobby, arte ou jogo de fantasias. Como em muitos nos bailes de Halloween e outros bailes da fantasia, muitas pessoas se vestem de animais porque gostam do animal, enfim. Só que no caso do Therian, isso envolve uma percepção de identidade pessoal e interna com a espécie animal, e o que é muito mais grave. Um panorama, deixa eu ver, sobre o estilo de vida e as atividades da comunidade Therian. Isso aí. Aqui. Deixa eu até fazer o seguinte. Eu creio que o que agravou esse movimento Therian foi a militância animal, né? A militância da causa animal. Isso agravou ainda mais essa questão do Therian, né? A popularização do Therian. E porque muitas pessoas até hoje tratam os animais, estão cada vez mais tratando os animais como parte da família. Pessoas que se declaram mães de pet, pais de pet, existem até planos veterinários, planos de saúde para animais, cemitério de animais, festa de aniversário para animais de estimação. Às vezes pessoas gastam uma fortuna com presentes para o animal deles. Existem muitas redes, muitas lojas e redes de lojas voltadas para animais de estimação. Então, no meu tempo, o nome que davam era avicultura, né? No tempo que os animais de gaiola estavam na moda, as aves de gaiola estavam na moda. Hoje isso, graças a Deus, está em decadência, está em declínio por conta da consciência de que o animal, o pássaro, não pode viver engaiolado, ele deve permanecer na natureza. Nesse caso, eu sou a favor, eu não sou um militante, mas eu sou a favor de conservar a natureza, as árvores, a vegetação, os animais. Mas assim, tudo tem que ser feito com equilíbrio, sem extremismo, sem exagero. Aí, no caso, ai meu Deus, no caso, tem um artigo da Ultimato que dizia assim: a Ultimato é uma revista cristã, não sei como está agora, sei que passou por uma crise terrível,
não deve ter mais versão em papel, agora acho que é só digital, mas de muitos anos atrás a Ultimato publicou um artigo chamado Patê de pato para cachorro e pão bolorento para criança, indicando que algo que já existia naquela época, hoje está cada vez mais grave, de você tratar o cachorro como um ser humano. Algumas pessoas preferem ter animais de estimação como cachorros e gatos a ter um filho, por exemplo, que o cachorro ou o gato é mais fiel, não dá trabalho sim. Por exemplo, se eu quiser ter um gato aqui nesse prédio, eu tenho que colocar uma tela aqui na minha varanda, senão o cachorro se suicida, o cachorro pula daqui de cima de estresse, porque o cachorro não pode, o gato, né? Desculpa, o gato não pode ficar muito tempo sozinho, que ele se estressa, ele acaba ficando desesperado e pula pela janela. O cachorro também dá muito trabalho, porque enquanto o gato faz necessidades dele no lugar certo, e o cachorro não, o cachorro ele faz necessidade pela casa inteira. E então você tem que gastar com comida, tem que gastar com limpeza, tem que gastar com produtos para dar banho, quando o animal permite que dê banho nele, claro, porque o gato, para dar banho num gato é um sacrifício, mas de qualquer forma, você é como se fosse um membro da família no sentido de gasto, você tem que gastar muito com o animal, mas não que você trate o animal como efetivamente um membro da família, como se fosse um ser humano mesmo, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas criam animais como se fosse um filho ou uma filha. E isso é abominável, isso é terrível. Você pode ter um animal de estimação? Pode, mas você tem que ter consciência de que aquilo é um animal, aquilo não é um ser humano. Aquilo algo que, para tirar o seu tédio, para aliviar seu estresse, nada mais além disso. E para você, existe uma identificação, né, até mesmo parental, por causa da natureza pecaminosa humana, mas eu falarei sobre isso mais tarde. Só sei que qualquer exagero é pecado, qualquer exagero é perigoso. Então temos que colocar um limite aí. Até onde vai o meu amor por um animal, que é o amor storge, segundo o grego, né? E onde começa a identificação semelhante ao dos Therians, como eu falei aqui. Agora, com relação especificamente ao conceito de Therian, que eu li aqui, eu acredito que não se trata de uma opção sexual, trata-se de uma tribo urbana, porque a tribo urbana se caracteriza por uma reunião de pessoas que pensam da mesma forma, ouvem as mesmas músicas, usam o mesmo tipo de roupa, têm o mesmo tipo de conversa, as mesmas gírias. Então, muitos jovens, desde tempos, principalmente a partir dos anos 50, quando surgiu o rock and roll, as pessoas passaram a se vestir do mesmo jeito, ouvir as mesmas músicas, ter o mesmo comportamento, o mesmo andar. E então as pessoas passaram a se refugiar nas tribos urbanas por não conseguirem conversar com os pais, por não aceitarem a autoridade dos pais. Então isso é um transtorno, algo grave, que a Bíblia condena. Você não se submeter a seus pais. Mas eu não tive pai presente, eu não tive mãe presente, isso aqui é só responsável. Uma pessoa que tem autoridade sobre você, mesmo sem ser seu parente direto, é responsável por você, você deve obediência a ele até você completar 18 anos, e mesmo depois de completar 18 anos, você deve consultar essa pessoa para ajudar você em caso de necessidade, principalmente se for um servo de Deus. Então, por ser uma tribo urbana, ela merece o cuidado, nossa atenção, no sentido de darmos atenção a essas pessoas para ouvir o que elas têm a dizer, quais são as queixas delas, do que elas sentem falta, para termos como abordá-las e trazer o evangelho para elas, trazer a mensagem da parte de Deus para essas pessoas. Então, eu quero, sem me delongar muito, eu quero começar a ler o que a Bíblia diz a respeito da nossa identidade como seres humanos, do que Deus deseja que nós sejamos. Como Deus nos criou, por que Deus nos criou e o que Deus quer que nós façamos usando a nossa identidade
como criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus. Então, isso está na Bíblia. Eu lerei aqui primeiramente Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 31, que fala sobre a criação do ser humano. No sexto dia, né, no último dia da criação, após ter criado todos os animais, Deus criou o ser humano, conforme está aqui, nesse texto que eu mencionei. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui separando o homem e mulher, assim como entre os animais existem macho e fêmea, entre os seres, no ser humano foi criado como homem e mulher, com dois gêneros, e continua tendo dois gêneros até hoje. E lembrando que sexo e gênero são a mesma coisa, essa balela de que sexo é uma coisa, gênero é outra, de que o sexo é físico e o gênero é mental, isso é uma mentira do diabo. Sexo e gênero são a mesma coisa. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Porque antes de criar o homem era tudo bom. Deus viu que era bom. Aí quando Deus criou o ser humano, viu que era muito bom. Ou seja, a coroa da criação de Deus foi o ser humano, homem e mulher. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então, começando por aqui, eu quero acrescentar que eu quero acrescentar o seguinte, que foi o pecado, a partir de Gênesis 3, que afastou o ser humano de Deus, que afastou Adão de Deus. Por isso Deus mandou o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, todo tipo de distorção, todo tipo de mentira que você ouviu por aí é fruto do pecado. A própria teoria de evolução de Charles Darwin, teoria da origem das espécies, acho que o termo oficial, o livro de Charles Darwin é a teoria da origem das espécies. E aí começou toda aquela mentirada sobre o ser humano ter vindo do macaco. Que aí, resumindo a teoria da evolução, a água produziu bactérias que viraram protozoários, que viraram artrópodes marinhos, né? Que depois viraram peixes, que depois viraram répteis, que depois viraram répteis, né, entre os dinossauros. Aí desses répteis surgiram mamíferos, aves, né? Surgiram aves, isso. Desses répteis surgiram aves, uma ramificação virou aves, outra virou mamíferos, acho que foi isso. Uma ramificação desses répteis viraram aves e a outra virou mamíferos. Aí da ramificação dos mamíferos surgiu o macaco, e do macaco surgiu o ser humano. Então, resumindo, a teoria da evolução de Darwin é essa. E quando Darwin morreu, dizem inclusive que Darwin se arrependeu da sua teoria antes de morrer, porque percebeu o quanto absurda era ela, mas os seguidores dele levaram adiante, e hoje em dia até os astrônomos utilizam a teoria da evolução de Darwin como base para todas as mentiradas, toda a baboseira que surgiu por aí com relação ao universo, dizendo que o universo tem trocentos bilhões de anos, que surgiu a partir do Big Bang, não sei o que, e continua se expandindo, e que de uma nuvem de gás surgiu o sistema solar, e da poeira dos gases surgiram os planetas. Então é horrível, é uma mentirada. E agora vamos para o Salmo 49. Eu poderia ler o Salmo lá que fala sobre o ser humano ter sido criado menor que os anjos, de glória e honra Deus o coroou.
Mas eu lerei aqui o 46, 49, Salmo, o Salmo 49, acho que eu falei o seguinte: eu colocarei cada salmo na minutagem do vídeo, em vez de falar simplesmente o que a Bíblia diz, eu colocarei já na minutagem do vídeo o salmo, a passagem bíblica, isso. O Salmo 49, eu lerei o salmo todo, que diz assim: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. E inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Você vê como somos importantes para Deus. E seus recursos se esgotariam antes, né? Tanto somos importantes para Deus que Deus mandou seu único filho para morrer em nosso lugar e dar salvação a todos aqueles que crescem nele. Por isso, tão pouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Aqui falando daqueles que estão no pecado, daqueles que estão afastados de Deus. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Isso era muito comum na antiguidade. E hoje em dia ainda vemos isso como uma forma de barganha política, né? Um político importante recebe homenageado com uma cidade, né? E hoje em dia se coloca nome até em uma caixa no meio da avenida, né? Que é a estação do BRT aqui em Sorocaba. Cada estação do BRT tem um nome de gente. Então você coloca nome em tudo, né? Por pura barganha política. Todavia, o homem que está em honra e não permanece, antes é como os animais que perecem. Esse caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Essa posteridade que não conhece a Deus, né? Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá, se eu permanecer fiel a Ele, claro. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então aqui diz claramente que aquele que está afastado de Deus é como um animal. Então o fato de você se identificar como um animal é um pecado, porque você está se rebelando contra Deus, dizendo que você nasceu no corpo errado. Isso acontece muito com as orientações sexuais lá daquela sigla gigante, e acontece agora também com os Therians. Eles estão em pecado a partir do momento que eles se recusam a aceitar que são seres humanos e agora dizem que são animais que falam, digamos assim. Assim como a militância progressista criou o termo mulheres que gestam, para não ofender determinado grupo lá, os Therians criaram, eu acredito que eles criaram também o termo animais que falam, porque eles se identificam como animais, e como são seres humanos que se identificam como animais, então logo logo surgirá a expressão animais que falam. Como eu já disse, o ser humano não é um animal, o ser humano se tornou um animal por causa do pecado. O que faz com que o ser humano se identifique como um animal, inclusive o Homo sapiens, né? O fato do ser humano se considerar como primata da espécie Homo sapiens
é um erro gravíssimo, porque a Bíblia é clara nesse texto que eu li até agora, que Deus criou um ser humano não como um animal, mas como alguém feito à imagem e semelhança dele, e que se tornou um animal por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. Agora, um exemplo prático disso é o que está lá no livro de Daniel, capítulo, deixa eu ver se eu tenho aqui, é isso mesmo, Daniel capítulo 4. Eu não lerei o capítulo todo porque é bem longo, eu lerei só o trecho em que acontece o cumprimento do sonho, né? Que o rei Nabucodonosor sonhou. Ele redigiu um édito, né? Uma carta, digamos assim, para circular nas possessões da Babilônia, e relatando o sonho que ele teve, o cumprimento do sonho, por causa da soberba dele. Então, eu lerei só versículos 28 a 37. Todas estas coisas, no caso, o que é o relatado no sonho, interpretado por Daniel, inclusive, vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, no caso, depois do sonho, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, vendo lá os zigurates, os jardins suspensos, tudo o que ele construiu no império dele, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, né, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora, no mesmo instante, deixa eu ver, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens. Ou seja, ele começou a uivar lá no palácio, começou a se comportar como um lobo, aí ele teve que ser tirado à força de lá, jogar no meio do mato, e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Você sabe que se você fica muito tempo sem cortar as unhas, elas crescem e viram garras, né? Aquele negócio feio, horroroso, igual as unhas do Zé do Caixão. Mas ao fim daqueles dias, 7 anos, né? Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, todo cabeludo, peludo, os dentes podres já, provavelmente por não escovar o dente, todo bronzeado, talvez bronzeado, com as unhas gigantes, tanto nas mãos quanto nos pés. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendice o Altíssimo e o louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, depois de 7 anos, no caso, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Deus, ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, a soberba humana pode perverter o ser humano também, pode fazer o ser humano enlouquecer, a ponto dele se considerar um animal. Então aqui foi um caso de loucura, igual muitos que se consideram térneos precisam de tratamento psiquiátrico, precisam de ajuda, precisam de terapia. Eles estão vivendo uma realidade que não é deles. Então, se eu fosse psicólogo ou psiquiatra, eu trataria esse caso de térnio como se fosse um transtorno, um distúrbio, e faria com que
essas pessoas voltassem a se aceitar como seres humanos, se comportassem como seres humanos, parassem de ficar fantasiados, sair fantasiado na rua com máscara, com cauda, andando de quatro. Isso é uma enfermidade grave, é algo, um distúrbio que precisa de tratamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeiramente, o que Jesus disse em Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tedes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, as aves foram criadas para glorificarem a Deus, né, darem harmonia à natureza. E, como eu já disse, sou contra a gaiola, aprisionar a ave em gaiola, mas o ser humano, uma das principais incumbências do ser humano, quando foi criado por Deus, é cuidar da criação, tomar conta da criação, em vez de destruir a criação, como hoje em dia o ser humano está fazendo, a criação está se voltando contra o ser humano por meio de maremotos, furacões, terremotos. Só esse ano houve um monte de terremotos em tudo quanto é lugar, na Venezuela, na Colômbia, na Indonésia, nas Filipinas. Então está havendo vários terremotos, um atrás do outro, e o povo está tudo desesperado, temendo o fim do mundo. Mas isso é apenas o princípio das dores, como bem sabemos. Só ler lá Mateus 24. Então, as aves foram criadas para glorificar a Deus, para dar harmonia à natureza, essa convivência, né? Inclusive as aves têm um papel muito grande na polinização das plantas, na perpetuação das espécies de plantas, porque quando as aves se alimentam, deixam cair sementes e tal, e essas sementes viram novas árvores, né? Deixa eu ver o que mais. Então, realmente, o ser humano não é um animal e foi criado também para cuidar dos animais, para zelar por eles. Agora vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 6 e 7. Onde Jesus também demonstra que o ser humano é mais importante que os animais. O ser humano não é um animal e é mais importante que os animais. 13 e 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 6 e 7, desculpe. Lucas 12, 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, ou 2 centavos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você vê o poder de Deus, né? Eu não tenho a menor ideia de quantos fios de cabelo eu tenho, devo ter uns 50 mil, porque eu já perdi muito cabelo. Aqui estou perdendo um pouco também, está meio ralo. Mas Deus sabe exatamente o número de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Você vê como ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aqui está deixa eu ver. E aqui está o trecho que eu quero mencionar aqui, que é a parte B do versículo 7 de Lucas 12. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Outra tradução diz pardais, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido. Esses pássaros que cantam aí fora, eles foram criados para ter um papel na natureza e só. E eles se procriam, tal, se alimentam, dormem, tal. Tem aquela programação que Deus colocou em cada animal. Agora o ser humano tem consciência. O que nos torna diferentes dos animais é que nós temos consciência, temos sabedoria que o próprio Deus implantou em nós para usarmos da maneira correta. E quando não usamos da maneira correta é porque estamos por causa do pecado. Agora vamos para Atos 19, que é o famoso trecho lá do endemoniado de Éfeso. Outro sinal, né, outra coisa que pode acontecer que leva um ser humano a se considerar como animal é a influência de demônios. Existem muitas passagens na Bíblia sobre possessão demoníaca
E se você prestar atenção no comportamento de cada pessoa possuída, ela se comporta como um animal. Ela não se comporta como um ser humano, ela se comporta como um animal. Às vezes até fala, o diabo, o demônio, fala através dela. E aquilo não é uma atitude normal. Porque o demônio, quando possui alguém, a pessoa fica em um estado tão alterado que não parece um ser humano. Parece um animal mesmo. E esse aqui está um exemplo. Em Atos 19, versículos 13 a 17. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Inclusive o Alan Machado compôs, com base nesse trecho. Deixa eu ver se eu li até o final. 17 também. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, mesmo numa situação vexatória pela qual os filhos de Seva passaram, como o demônio respeitou Jesus e o apóstolo Paulo, isso foi um sinal de que realmente Deus estava com Paulo. Os milagres que eram feitos em nome de Jesus é uma demonstração de que Deus estava agindo por meio de Paulo, o Espírito Santo, no caso, né, que é Deus também. Então, o Alan Machado, ele compôs uma música com base nesse trecho aqui, que é Pescadores de Almas, uma coisa assim. Não lembro se é Pescador, acho que é isso, acho que é Pescador de Alma. Que ele compôs com base nesse trecho aqui, do endemoniado de Éfeso, que realmente ele se comporta como animal. Então, creio que muitos desses términos estão possuídos por demônios. E eles precisam de libertação, além de cura mental, precisam de libertação, de exorcismo mesmo. Que muitos deles estão sendo oprimidos por demônios. A própria Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. E Jesus a libertou. E ela se tornou, dentre as mulheres, a maior seguidora de Jesus, a principal seguidora de Jesus. Tanto que a primeira pessoa para que Jesus apareceu foi ela, Maria Madalena. E ela, uma mulher de posses, ela além da esposa de Chuza e da Susana, Joana, esposa de Chuza, Susana e Maria Madalena. São as 3 mulheres que mais ajudavam financeiramente o colégio apostólico. E então a pessoa que é possuída por demônios se comporta como um animal, ou pior que um animal. Então muitos desses términos, talvez até a maioria, estão sob influência de demônios e precisam ser libertos, precisam de libertação. Agora vamos para as cartas. Primeiramente Romanos capítulo 1. Então o certo é ler do versículo 18 ao 32, mas para não ficar longo demais, eu lerei somente os versículos 22 a 25, que fala especificamente sobre o assunto desse vídeo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tanto que existem grupos de pessoas que estão se casando com animais, até tendo relações com animais, se é que você me entende, o que é crime no Brasil. Zoofilia é crime, porque é um crime de onda ainda por cima, porque você, em vez de você ter um relacionamento com alguém do sexo oposto, você está tendo relação com um animal, o que é abominável. É uma agressão terrível ao animal e ao próprio ser humano também, porque ele está fazendo algo totalmente contrário ao que está na Bíblia, totalmente contrário aos princípios cristãos, da criação dele,
você está maltratando o animal para satisfazer seu prazer, seu desejo, um fetiche nojento, asqueroso, que não dá nem para mencionar aqui, não dá nem para detalhar aqui, porque certamente é menores de idade assistindo esse vídeo, então, mas você já deve ter entendido o que eu quis dizer. Então isso é uma aberração, é um transtorno terrível, um pecado horroroso, abominável mesmo, né? É até nojento, né? Dá até nojo, dá até náusea. Agora eu tenho um trecho aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 49, que eu lerei aqui na Reina Valera, só que eu lerei, obviamente, traduzindo para o português. Mas eu creio que é a melhor tradução, eu creio que essa tradução é mais fiel ao original, porque as edições modernas da edição em vista atualizada, edição em vista corrigida, eles trocaram a palavra animal por natural, para não dar munição para os adeptos da teoria da evolução. Porque, segundo os adeptos da teoria da evolução, nós somos animais. Animal Homo sapiens, animais, primatas da espécie Homo sapiens. Mas a Bíblia diz totalmente contrário a isso. Então, só que o texto original usou o termo animal no sentido do pecado mesmo, consequência do pecado. O ser humano sem Deus é como um animal. Eu li também no Salmo 49. Salmo 49 enfatiza bem isso. O ser humano em pecado é como um animal e perecerá como um animal. E aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 49, diz o seguinte, né? Eu lerei, obviamente, traduzindo para o português. Mas dirá alguém: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Nécio, o que te semeias? Isso. Nécio, o que tu semeias não se vivifica, se não morrer antes. E o que semeias, não semeias o corpo que há de sair, mas o grão nu, acaso de trigo ou de outro grão. Mas Deus lhe dá o corpo como quis, e a cada semente seu próprio corpo. No caso, falando dos seres humanos, animais. Toda carne não é a mesma carne, mas uma carne certamente é a dos homens, e outra carne é a dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E corpos há celestiais e corpos terrestres, mas certamente uma é glória dos celestiais e outra dos terrestres. E aqui fala dos anjos e dos seres humanos. Outra é a glória do sol, outra da glória da lua, outra da glória das estrelas, porque uma estrela é diferente de outra em glória. Que também derruba a tese de que o ser humano veio do espaço, né? Que o ser humano veio para cá no meteoro, como diz lá o pessoal do Universo em Desencanto, né? Da cultura racional, diz que nós viemos do espaço. Assim também é a ressurreição dos mortos. Se semeia-se em corrupção, levantar-se-á em incorrupção. Semeia-se em vergonha, levantar-se-á com glória. Semeia-se em fraqueza, levantar-se-á com potência. Semeia-se corpo animal, que nas traduções mais modernas em português diz natural, porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Eu entendo nesse sentido, né? Que quando as versões mais modernas da Bíblia em português falam de corpo natural, fala da natureza pecaminosa, que vem da semente que herdamos de Adão e Eva após eles pecarem no Jardim do Éden. Mas continuando aqui, voltando a ler o 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal, que é o corpo do homem em pecado, e há corpo espiritual, que é da pessoa regenerada pelo Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Como já disse aqui, o primeiro Adão, o segundo Adão, no caso que é Jesus Cristo. Mas o espiritual não é primeiro. O espiritual não é primeiro, mas o animal. Logo, depois disso, no caso, o espiritual, depois que a pessoa se converte verdadeiramente a Jesus Cristo, deixa de ser um animal, no caso, que se tornou animal por causa do pecado,
e passa a ser homem espiritual ou mulher espiritual após ser regenerado pelo Espírito Santo. O primeiro homem é da terra, terreno, e o segundo homem, que é do Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Assim como é o terreno, também são os terrenos. Assim como é o celestial, também são os celestiais. E como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, assim como a nossa natureza pecaminosa nos tornou animais, a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos regenera, muda nosso caráter e nos transforma, né? Ocorre a metanoia, que é a mudança de mente. Nós passamos a nos comportar como realmente somos, que é criaturas à imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento da fé em Jesus Cristo, passamos a ser filhos adotivos de Deus por Jesus Cristo. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para a vida eterna, né? Para a eternidade. E no caso dos ímpios, né, se eles não se converterem a tempo, eles passarão a eternidade em tormentos. Eu quero encerrar aqui falando a respeito da nossa verdadeira identidade, né, qual é a nossa real identidade, principalmente nós cristãos. Está bem definida aqui na segunda carta de Pedro, que eu lerei aqui nessa Bíblia agora. Primeira carta de Pedro, desculpe. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que é um texto que muitos sabem de cor, mas pouco praticam. É um texto extremamente necessário para essa geração atual que perdeu sua identidade, está se questionando quem sou, para onde vou, qual a minha função nesse mundo, para que eu surgi, para que eu nasci. Às vezes a pessoa não vê nada, né? Deseja tanto fazer alguma coisa, tem sonhos, desejos, projetos, mas por não saber a sua verdadeira identidade, a pessoa se perde. Igual os ternios, eles se identificam como animais e se comportam como animais, andando fantasiados por aí, andando com tivesse quatro patas, uivando, miando, latindo, enfim, cacarejando, enfim, fazendo coisas assim terríveis, porque perderam o seu senso de humanidade, perderam a sua identidade como seres humanos. E isso ocorre também nas religiões orientais, né, que creem na reencarnação, algumas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, sei lá, creem que o ser humano voltará a esse mundo como um animal para pagar pelos pecados de vidas passadas, aí se ele se sair bem como animal, pode voltar a ser ser humano, enfim. Mas diz aqui, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, a nossa verdadeira identidade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Assim eu encerro e peço a você que mande esse vídeo para o maior possível de pessoas, principalmente quem não se converteu verdadeiramente a Jesus, que está afastado de Deus. Mande esse vídeo para essa pessoa, para os ternios, mande esse vídeo para o ternio assistir, para ele sair dessa situação. Deus abençoe, até depende, se quiser. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Mande esse vídeo para um possível de pessoas, principalmente para o ternio assistir, e até depende, se quiser.